Já na década de 80, quando a gente entra na última fase, que eu chamo lá de era José Wellington, você já tem uma segunda geração de membros da igreja nesse ambiente metropolitano, né? Na época do pastor Cícero Canuto, eram os migrantes que vieram para cá. A partir da década de 80, você já tem o pessoal que é os filhos dos migrantes, aqueles que já nasceram assembleianos na grande cidade. E o pastor José Wellington representa bem isso. Ele é um migrante, mas ele é um migrante que vem para São Paulo e que já está melhor estabelecido, né? Ele era um comerciante, né? Tem a biografia do pastor José Wellington, que ele conta lá a história toda. Ele era um comerciante antes de se tornar pastor da igreja. Então, ele representa muito bem essa membresia da igreja que já está bem estabelecida nas grandes cidades, né? E que espelha bem, né, aquilo que acontecia na membresia. Então, a partir da década de 80, a gente já tem uma tradição assembleiana que já está formada, né? A partir dos anos 80, você já tem membros da Assembleia de Deus que falaram, não, meu pai já congregou aqui nessa igreja, meu pai veio do Nordeste para cá, tal, e eu já nasci aqui, já nasci na igreja. Então, a igreja ela já está bem estruturada, né, nas cidades. A igreja ela já conquistou ali o seu espaço na cidade, os ministérios já cresceram, já tem várias congregações estabelecidas ali. Então, é um momento de consolidação da igreja a partir dos anos 80, e a figura do pastor José Wellington, para mim, espelha muito bem isso, né? Consegue simbolizar bem esse segundo período, essa segunda geração de assembleianos nas grandes cidades. Ok. Eu não entro na questão política propriamente dita na pesquisa, né? Até passei por esse tema. A minha pesquisa, eu fiz a leitura dos jornais, né, da igreja, desde a década de 40, né? Principalmente da década de 40 até a década de 80. E eu me deparei muito, né, com essa questão política, o quanto as igrejas apoiaram ou não os governos que ali estavam, mas por mais que fosse instigante o tema para a pesquisa, se eu fosse entrar nessa seara enquanto eu estava pesquisando, eu fugiria, né, dos temas que eram o objetivo da tese. Então, eu acabei não me aprofundando nessa pesquisa, na escrita a respeito desses temas. Mas, sim, de fato, nessa última era, que é da década de 80 para frente, há uma preocupação da igreja maior com o envolvimento político partidário. Até porque, principalmente lá nas primeiras eras, era muito forte essa ideia de que o cristão ele não deve se envolver com as coisas deste mundo, principalmente a questão da política. Política não é coisa para crente. Se falava isso muito lá nas primeiras décadas. Quando você chega a partir da década de 80, é aquilo que eu acabei de falar. A Assembleia de Deus já é um grupo bastante grande, que começa a ter determinado impacto aí social, e na década de 80 já começa a mudar esse discurso. Tem até algumas pesquisas que estudam isso, né, essa mudança no discurso assembleiano no final da década de 80. Até porque, né, em 1988, que é a promulgação da Constituição, o momento da redemocratização, né? Quando a Constituição começou a ser escrita lá em 1988, na realidade ela foi promulgada, né? Mas é o momento em que vários grupos da sociedade queriam influenciar, né, a escrita da Constituição. É um momento único na história do país e vários grupos sociais se mobilizaram para poder, de alguma forma, também influenciar a escrita da Constituição. E com a Assembleia de Deus não foi diferente. É nesse momento da redemocratização que parece que vai se acendendo essa preocupação da igreja em também conseguir alguma influência política nesse momento em que o Brasil está se redemocratizando. E dali para cá isso vem aumentando, inclusive marcando uma diferença fundamental da igreja nas últimas décadas com aquilo que a gente observa anteriormente. Embora, até o Mário Sérgio está lá me assistindo e vários outros pesquisadores já apontaram, já existiu em outros momentos, desde a década de 50, desde a década de 40, tentativas da igreja de ter uma influência política, de lançar candidatos. Sim, isso já existiu antes. Mas é a partir da década de 80 que isso começa a aparecer como um
projeto, né, melhor organizado, um projeto mesmo da instituição, né? É a partir dessa última era, sim. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.